é o assunto core, digamos, do último capítulo da matéria, que nos vai levar até ao fim do semestre, e portanto, vamos ver se eu consigo, tal como na aula anterior, passar a mensagem que quero transmitir. Ora bem, nós na aula passada tivemos a introduzir os chamados carregamentos não confinados, está bem? Ou seja, aquelas situações que são as situações realmente fundamentais para a engenharia, que são aquelas em que nós estamos a carregar os maciços terrosos. Ai, meu Deus, eu estou aqui, ainda não estou aqui em modo de projeção. Peço desculpa, não estou em modo de projeção ainda. Assim agora é que estou em modo de projeção. Peço desculpa. Pronto, então nós na aula passada tivemos a introduzir os carregamentos não confinados, que são aqueles que são realmente relevantes na engenharia dos solos. Olha, por exemplo, aqui uma situação em que nós estamos a carregar um terreno através de um aterro de forma trapezoidal e que, portanto, a largura da área carregada é uma largura limitada, não é uma largura infinita, como era no caso dos carregamentos confinados. Está bom? Pronto, aqui é uma largura finita paralelamente ao eixo do X, embora infinita paralelamente ao eixo dos Y. Na prática temos aqui um estado plano de formação e, portanto, um carregamento bidimensional. Está bem? Mas agora imaginem, por exemplo, aqui este depósito cilíndrico de armazenamento de água ou de combustível, está bem? Portanto, um depósito cuja base é uma base circular e, portanto, nós estamos a carregar o terreno à superfície numa área cuja geometria é uma geometria circular e, portanto, nós temos, uma dimensão finita segundo o eixo do X e segundo o eixo dos Y. Está bem? Portanto, este tipo de carregamentos são carregamentos, enfim, relevantes e correntes, não é? Ora bem, nós vimos na aula passada, e ainda estou aqui a fazer uma breve revisão da aula passada, que neste caso, mesmo quando nós estamos a carregar solos argilosos, há deformação no momento do carregamento, está bem? Lembram-se que há este conceito simplificado da mecânica dos solos, que vocês discutiram nas aulas anteriores, que é como os solos argilosos são solos muito pouco permeáveis, normalmente o tempo que demora a carga à superfície a ser aplicada esse período de aplicação da carga é muito menor do que aquele tempo necessário para o processo de consolidação. E então nós, dessa maneira, para simplificar, separamos os dois fenómenos e admitimos um carregamento à superfície praticamente instantâneo, portanto sem drenagem, seguido de um processo de consolidação. Está bem? Ora, como o solo está saturado, se não há drenagem, não há variação volumétrica. E então nós discutimos na aula passada que mesmo sem variação volumétrica, isto é, no instante do carregamento, nós podemos ter deformação. Está bem? Reparem, imaginando o carregamento de um aterro à superfície, está bem? Rapidamente, nós temos uma deformação instantânea deste tipo. Ou seja, temos uma deformação imediata, com um assentamento que é máximo no centro da área carregada, mas depois, lateralmente, temos um levantamento para compensar o assentamento, porque neste instante a deformação de volume ainda é zero, ainda não houve variação volumétrica. Está bem? Nós temos uma deformação instantânea. E reparem, os assentamentos naturalmente são máximos no centro e tendem para zero a uma certa distância, para a esquerda e para a direita da área carregada. Ok? Depois vai seguir-se um processo de consolidação, com redução do volume, com expulsão de água, ao longo do tempo. Está bem? E, portanto, nestes casos, nós temos um assentamento imediato a que se soma um assentamento diferido no tempo. E, tal como o assentamento imediato, o assentamento por consolidação é máximo no centro da área carregada e tende lateralmente para zero. Porque, como é óbvio, e como vocês percebem, e a nossa intuição não nos desmente e ajuda-nos a... Se eu carrego uma área finita à superfície, a uma certa distância para a esquerda e para a direita da área carregada,
as deformações são nulas porque as tensões incrementais são nulas. Está bem? Pronto. Muito bem. Ora, para este tipo de carregamentos não confinados, nós vimos que na mecânica de solos nós podemos simulá-los através do ensaio triaxial, numa célula triaxial, onde temos uma amostra cilíndrica, não é? Dentro de uma campânula de vidro. A amostra está envolvida por uma membrana impermeável, de borracha, está cercada por água, isto aqui está cheio de água, esta água está sob pressão, e depois há aqui uma peça vertical que passa pela tampa da célula e que vai carregar a nossa amostra. E, portanto, nós vamos ter uma amostra de solo com tensões horizontais que são constantes, que é a pressão da água que existe aqui, que nós mantemos constante, e uma força e uma tensão vertical cada vez maior, à medida que nós aplicamos uma carga vertical crescente. E, portanto, a amostra deforma-se desta maneira. A amostra inicialmente cilíndrica vai deformar-se, ficando com, olhem para as minhas mãos, ficando com aquele aspecto de barril cada vez mais baixinho e cada vez mais gordinho, até esgotar a sua resistência. Está bom? Com esta tensão horizontal, reparem, a tensão horizontal não anula, não constrange deformações horizontais. Mas com esta tensão horizontal, nós queremos é simular a tensão horizontal que existe sempre no campo. Se vocês imaginarem aqui, debaixo da área carregada, um elemento cilíndrico igual à nossa amostra, ao nós construirmos o aterro, estamos a carregar o solo na vertical, mas existe sempre uma tensão horizontal na prática que também chamamos de confinamento. Tensão horizontal de confinamento, embora este confinamento não signifique que esta tensão horizontal impeça deformações laterais, porque não impede. Está bom? E, portanto, nós simulamos isto através desta célula triaxial. Não é? Ou seja, nós na prática temos uma tensão horizontal e depois uma tensão vertical que cresce até à ruptura e, portanto, o diagrama de laboratório, de carga de laboratório, se nós aqui aplicarmos tensão vertical e aqui a deformação axial do proveto, ΔH sobre H, está bem? O ΔH sobre H, o que é que nós temos? Temos que a rigidez é decrescente e vamos obter a ruptura para um determinado valor da tensão vertical que temos aqui, não é? E, portanto, no campo, se em vez agora, isto é no laboratório, tensão vertical de formação axial do proveto. No campo, se nós representarmos carga à superfície do maciço, assentamento, nós temos um diagrama coerente com o de laboratório, ou seja, vai haver um determinado valor da carga à superfície que vai provocar a ruptura. E como é que a ruptura se manifesta no campo? Como vimos na aula passada, uma ruptura manifesta-se desta maneira, através do deslizamento para um dos lados, para o lado mais fraco, não é? Há sempre um lado mais fraco, porque o terreno é heterogéneo, de parte do aterro e parte do maciço de fundação. Está bem? E, portanto, vocês imaginam, portanto, que nós, quando temos um carregamento não confinado como este, na prática nós temos de resolver dois problemas. Um problema de estabilidade. Olha, usando a linguagem estrutural dos eurocódigos, também vamos tomar contacto com o eurocódigo para a geotecnia, a segurança em relação ao estado limite último de resistência do maciço, tal como está aqui. Está bem? Portanto, são as análises de estabilidade, não é? Para verificar a segurança em relação à ruptura, um estado limite último. Está bom? Vamos aprender isso no segundo semestre, na disciplina de Engenharia Geotécnica. E depois temos depois da verificação da estabilidade, da verificação da segurança em relação ao estado limite de ruptura, teremos a avaliação dos assentamentos. Não é? Dos assentamentos imediatos e por consolidação. Ok? Vocês já estão a avaliar os assentamentos, ainda não avaliaram este fenómeno da ruptura. Isto é por questões meramente didáticas e pedagógicas.
mas como iremos ver, nos problemas reais da engenharia, e por motivos que vocês compreendem bem, primeiro põe-se este problema, a verificação da segurança em relação a este fenómeno, e depois, verificada a segurança, ou seja, verificado que nós podemos aplicar aquela carga e não vai haver ruptura, então abordamos o problema da deformação dos assentamentos. Está bem? Pronto. Ora bem, para abordarmos estes problemas, que são problemas, como vocês imaginam, fundamentais, né, na engenharia prática, nós temos então de discutir como é que os solos sofrem ruptura. E esse é digamos, o objeto da aula de hoje. Está bem? O objeto da aula de hoje. Então vamos ver como é que... Vamos então entrar, depois desta curta revisão da aula anterior, vamos entrar no objeto da aula de hoje. Ok? Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um solo, um maciço terroso, não interessa agora discutir que tipo de solo se trata, para já. Um solo genérico, que eu vou carregar à superfície, numa área finita, através de uma sobrecarga crescente, por escalões. Primeiro escalão, segundo, terceiro, etc. Para simplificar também, vamos imaginar que o nível freático está bastante profundo, olhem aqui o canto inferior esquerdo, e, portanto, no nosso pontinho P, que vamos selecionar, debaixo do eixo da área carregada, do eixo de simetria da área carregada, a pressão neutra, a pressão na água dos poros é zero, e, portanto, as tensões totais e efetivas são iguais. Está bem? Nós temos as tensões efetivas de repouso, sigma linha V0, sigma linha H0, vamos carregar à superfície e vamos ter incrementos da tensão vertical e da tensão horizontal. Está bem? Como estamos a carregar à superfície, vamos ver as tensões verticais crescem mais rapidamente que as horizontais. É lógico. Tal como, devido à gravidade, a tensão efetiva de repouso é maior que a horizontal de repouso, também aqui, como estou a carregar na vertical, por uma carga vertical, as tensões incrementais verticais num dado ponto são maiores que as tensões incrementais horizontais. Certo? E, portanto, as tensões vertical e horizontal vão crescer progressivamente, a partir do valor inicial, à medida que estes incrementos aumentam. Porque, por hipótese, eu estou a aplicar a carga à superfície crescente. Está bem? Pronto. Ora bem, vamos para já. Eu só vou explicar na próxima aula como é que nós podemos calcular estas tensões incrementais dos solos. Vamos ver que isto envolve uma formulação matemática, uma formulação analítica, mas para já vamos deixar isso de lado para não complicar as coisas e, portanto, depois iremos ver. Está bem? Estas tensões incrementais são calculáveis analiticamente por um processo a tratar na próxima aula. Para já vamos ficar por aqui. Está bem? Pronto. Então, reparem, eu, antes do carregamento, naquele ponto P, eu tenho um estado de tensão de repouso que é representável num diagrama sigma linha tau por um círculo de Mohr. Está bem? Lembram-se do conceito do círculo de Mohr da resistência de materiais. Está bem? Reparem que eu, naquele ponto P, eu tenho um plano horizontal, tenho um plano vertical e tenho infinitos planos com infinitas orientações. Eu tenho infinitos planos que passam no ponto P. Em cada plano existe uma determinada tensão. No plano horizontal, as tensões são puramente normais. Reparem, eu repito, o ponto P está no eixo de simetria da área carregada. E, portanto, à medida que eu aumento esta carga, a tensão incremental no plano horizontal é puramente normal. A tensão incremental no plano vertical é puramente normal. Isto é, a tensão vertical e a tensão horizontal são as tensões principais. Então, reparem, o plano horizontal corresponde a este pontinho do círculo de Mohr. O tau é zero, não existe tau no plano horizontal, e a tensão vertical é a máxima tensão principal. Está bem? Este pontinho do círculo de Mohr representa-me o plano vertical, o plano onde atua a tensão horizontal, onde a tensão é puramente normal, onde o tau é zero, e daí estarmos sobre o eixo das abscissas.
Está bem? Menor tensão principal, maior tensão principal. Qualquer pontinho do círculo de Moore fora do eixo das abscissas representa-me as tensões num plano qualquer inclinado, não horizontal e não vertical. Ok? Portanto, qualquer pontinho aqui fora do eixo das abscissas corresponde a um plano no ponto P, onde o tau já não é zero. O tau só é zero em dois planos. No vertical, onde atua a máxima tensão principal, e na horizontal, no plano vertical, no plano horizontal, onde atua a máxima tensão principal, e no plano vertical, onde atua a mínima tensão principal. Desculpem, o meu engano. Pronto, então agora, reparem que vamos carregar o solo à superfície por incrementos. Então, reparem que eu posso passar, imaginem 3 incrementos de igual valor. Eu passo do círculo de Moore de repouso no primeiro incremento para o círculo de Moore amarelo. Eu tenho um delta sigma H e passei do sigma H0 para este sigma H e tenho um certo delta sigma V. E passei para o do sigma linha V0 para este sigma linha V. E tenho o estado de tensão ao fim do primeiro incremento. O que é que aconteceu? Como a maior tensão principal, a vertical, cresceu mais do que a tensão horizontal, vocês veem que o círculo de Moore aumentou de diâmetro. E o centro do círculo de Moore deslocou-se para a direita. Ou seja, podemos dizer assim, o que é que aconteceu ao estado de tensão no ponto P? A tensão média de compressão aumentou, o círculo de Moore deslocou-se para a direita, e as tensões de corte aumentaram. O diâmetro do círculo de Moore aumentou. Eu agora tenho taus mais elevados, fora do plano horizontal e vertical. Tenho taus mais elevados do que tinha. Porquê? Porque a tensão vertical cresceu mais que a tensão horizontal. Está bom? Segundo incremento, por hipótese igual ao primeiro, eu tenho um igual crescimento da tensão horizontal do que tive no primeiro, um igual crescimento da tensão vertical do que tive no primeiro, e passei do círculo de Moore amarelo para o verde. Novamente, aumento da tensão média de compressão, círculo de Moore mais para a direita, aumento da tensão de corte. O diâmetro do círculo de Moore cresceu, o diâmetro do verde é maior que o amarelo. Ok? Pronto. E dei aspas para um terceiro incremento por hipótese igual aos anteriores. Igual incremento da tensão horizontal, igual incremento da tensão vertical, e tenho o círculo de Moore vermelho. Ok? Tá? Pronto. Agora reparem o seguinte. Isto não pode prosseguir indefinidamente. Está bem? Eu agora disser, olha, um quarto, quinto, sexto, sétimo escalão. Portanto, vocês veem os círculos de Moore cada vez mais para a direita, cada vez com maior diâmetro. Mas reparem, o solo tem resistência finita, portanto, ou seja, mais cedo ou mais tarde, vamos, digamos, esgotar a resistência do material. Isto é tão válido, é tão verdade, para o solo como para qualquer outro material qualquer. Está bem? Nós estamos a carregar o material. Temos estados de tensão representados por círculos de Moore, cada vez com maior diâmetro, cada vez mais para a direita. Mais cedo ou mais tarde, isto não pode... Vai haver um ponto em que isto não pode continuar assim. Ou seja, por outras palavras, naquele sistema de eixos, há uma zona, que podemos dizer uma zona impossível. O que é que eu quero dizer com a zona impossível? Uma zona onde os círculos de Moore representativos de estados de tensão instalados no solo nunca poderão chegar. E nunca poderão chegar porquê? Porque são incompatíveis com a resistência do material. Está bem? Ou seja, como está aqui esquematizado neste slide, está bom? Como está aqui esquematizado neste slide, há neste sistema de eixos uma zona possível, isto é, uma zona de círculos de Moore, onde os círculos de Moore representativos do estado de tensão podem estar, porque correspondem a estados de tensão suportáveis pelo material, compatíveis com a sua resistência, mas há uma zona
onde os círculos de Moore nunca poderão atingir, porque são completamente incompatíveis com a resistência do material. Está bem? A superfície de separação das zonas de estados de tensão possíveis, das zonas impossíveis, chamamos isto, na mecânica dos materiais, a envolvente de ruptura. A envolvente de ruptura do material, neste caso do solo. A envolvente de ruptura. Está bom? Pronto. Nos solos, qual é o aspecto das envolventes de ruptura? Não é? Da envolvente de ruptura. Está bem? Não foi por acaso que eu representei, por exemplo, que eu fiz esta figura separando as zonas brancas da zona azul. Porque, olhem, nos solos, a envolvente de ruptura é muito típico, muitas vezes, tipicamente assim. Tem esta, portanto, eu estou a falar, portanto, da tal superfície que separa os estados de tensão impossíveis dos possíveis. A envolvente de ruptura de Moore-Coulomb. É uma superfície deste tipo. Aqui as compressões positivas, consideradas, na mecânica de solos tomamos as compressões como positivas, por motivos óbvios, porque estamos a lidar com o material que não tem resistência à tração. E, portanto, isto são as trações, e, portanto, representamos a tracejada envolvente. Está bem? E, portanto, temos aqui uma linha inclinada, linha essa cuja inclinação chamamos ângulo de atrito. E depois temos uma envolvente na origem, a que nós chamamos a coesão. E, portanto, a equação matemática da envolvente de Moore-Coulomb é esta aqui. Estes símbolos F vem da palavra inglesa failure, ruptura. A tensão de corte de ruptura, tal F, é a soma de uma componente atrítica que cresce proporcionalmente à tangente do ângulo de atrito, sigma linha F, tensão normal, vezes tangente de φ, somada com a envolvente na origem com C'. Portanto, para uma dada tensão efetiva normal, sigma linha F, num plano de ruptura, a tensão mobilizável é a soma do produto do sigma linha F pela tangente de φ'. Temos aqui a chamada componente atrítica da resistência, somada com uma constante, que podemos dizer é tensão de ruptura para sigma linha igual a 0. Para tensão normal nula, temos uma certa resistência a que chamamos coesão. Ok? E temos, portanto, aquela equação matemática que nos define a tal envolvente de ruptura, a envolvente de ruptura de Moore-Coulomb. Está bem? Para o lado das trações, temos aqui esta simbologia está tracejada, porque, reparem, a resistência aqui não existe, porque os solos não têm qualquer resistência à tração. Está bem? Em certos casos, a coesão é 0 e, portanto, esta envolvente passa na origem do sistema de eixos. Estamos aqui. Neste caso, a envolvente de Moore-Coulomb passa na origem e, portanto, a equação simplifica-se. Está bem? Ora, eu já antecipei, ia fazer-vos uma pergunta, mas já antecipei. Isto é uma equação, a envolvente de Moore-Coulomb das areias. As areias, os solos arenosos, não é? Os solos arenosos iremos ver, têm uma envolvente de Moore-Coulomb deste tipo, que passa da origem. Ou seja, são solos que têm coesão igual a 0. A coesão é nula nas areias. A coesão é igual a 0 e tem uma envolvente de ruptura deste tipo. Ou seja, para tensão efetiva normal 0, a resistência é 0. Se vocês imaginarem, olhem para as minhas mãos, duas partículas de solo arenoso, não é? Se a tensão normal ao contacto for 0, a resistência ao corte é 0. Está bem? Portanto, são solos de comportamento essencialmente atrítico. Está bem? Agora, alguém quer dizer, olha, mas também já estou a antecipar a resposta. Por exemplo, quais são solos que têm uma envolvente de ruptura com coesão? Olha, por exemplo, solos residuais do granito. Vocês lembram-se certamente, quando falamos dos solos residuais do granito, nós discutimos, olha, são solos que têm uma estrutura cimentada, ou seja, as partículas, além de haver atrito entre partículas, as partículas estão ligadas por um cimento.
E este cimento é que explica termos, portanto, alguma resistência ao corte, mesmo para tensão efetiva normal zero. Ou seja, além da resistência atrítica, temos uma componente da resistência atribuível a um cimento que cola as partículas umas às outras. Dizemos que é um solo que tem coesão, é um solo coesivo, que tem uma componente coesiva da resistência, além da componente atrítica da resistência. Está bem? Ok? Olha, por exemplo, outro material, agora não um solo, por exemplo, o betão, não estou a falar do betão armado, o material betão simples tem uma envolvente de ruptura igual a esta, em termos qualitativos. E agora aqui, do lado das trações, com resistência que existe, como vocês sabem, que é cerca de 10% da resistência à compressão. Portanto, a envolvente de ruptura do betão é uma coisa assim, do betão simples. É uma superfície assim, que pode ter alguma curvatura. Depois iremos ver também, quando percebermos melhor isto, que realmente estas envolventes apresentam, na prática, em certos casos, uma certa curvatura, como está aqui sugerido neste slide, mas que nós simplificamos para uma geometria deste tipo. Está bem? Portanto, coesão e ângulo de atrito. Está bom? Pronto. Então agora vamos ver. Vamos voltar ao nosso maciço, que estávamos a carregar por escalões. Lembram-se disso? Tínhamos selecionado aqui o pontinho P. Tínhamos selecionado aqui o pontinho P e tínhamos carregado e tínhamos aplicado 3 escalões. Pronto. E as tensões tinham crescido a horizontal e a vertical, a ritmo, a taxas distintas, e, portanto, o círculo de Mohr tinha evoluído desta maneira e estávamos aqui no terceiro incremento. E então agora, como está aqui escrito neste slide, vamos supor que no fim do terceiro incremento, o ponto P do maciço, este ponto P, sofreu ruptura por corte. Sofreu ruptura. E por hipótese até que é o primeiro pontinho do solo maciço carregado a sofrer ruptura. E sofreu ruptura após o terceiro incremento. Após o terceiro incremento. Ora, o que é que significa isso? Se no fim do terceiro incremento o ponto P sofreu ruptura por corte, significa 2 coisas. Primeiro, o círculo de Mohr vermelho, agora para simplificar, no slide seguinte, só vou ter assim este círculo de Mohr. O círculo de Mohr, no fim do terceiro incremento, atingiu a fronteira que separa os estados possíveis dos estados impossíveis. Isto é, atingiu a envolvente de ruptura. Está bem? Portanto, dizermos que no fim do terceiro incremento o solo sofreu ruptura significa que o círculo de Mohr, que descreve o estado de tensão no fim do terceiro incremento, atingiu a fronteira dos estados de tensão possíveis. Portanto, o círculo de Mohr é tangencia a envolvente de ruptura. Está bem? Pronto. Mas significa outra coisa. Portanto, porque é que eu... Vamos lá ver. Há aqui uma coisa que eu tenho de vos dizer porque é que isto é um bocadinho mais complicado que nas estruturas. Porque, reparem, nenhum de nós, quando começou a ter as disciplinas da área das estruturas, teve dificuldade em imaginar, por exemplo, olha, numa asna metálica há uma barra que sofre ruptura por tração. Ninguém tem dúvidas acerca do que fisicamente, como é que isso se manifesta, uma ruptura por tração. Está bem? Tal como numa estrutura, por exemplo, reticulada de betão armado, ninguém tem dúvidas fisicamente como é que se manifesta uma ruptura por flexão. Ou uma ruptura por compressão com encurvadura. Ok? Pronto. Agora, estamos a trabalhar num maciço terroso, portanto, num meio tridimensional, num meio contínuo tridimensional. O que é que significa nós dizermos que num pontinho do solo, o solo rompeu por corte?
fisicamente o que é que isso corresponde, está bem? Vamos ver, porque este assunto é um bocadinho mais complexo, mas para já, matematicamente significa o seguinte, significa isto, significa que o círculo de Moore, representativo do estado de tensão do solo no ponto P, atingiu a envolvente de ruptura do solo, atingiu a fronteira que representa os estados de tensão compatíveis com a resistência do solo. Matematicamente é isto. E ainda outra coisa, vamos ver. O círculo de Moore tem um ponto muito especial, que neste caso, para este caso, é este pontinho, que é o polo. Não é? Isto explica-se muito facilmente. Porque é que este ponto é o polo? É o polo pelo seguinte. Se eu unir este pontinho que estou aqui com este pontinho aqui, que me representa o estado de tensão num plano horizontal, no plano horizontal onde atua a tensão vertical, eu tenho um segmento de reta horizontal. Muito bem. Então, isso é que me define porque é que este ponto é o polo. Porque este ponto, unido a este, dá-me um segmento de reta horizontal. E este pontinho representa-me o estado de tensão num plano horizontal. Este F vem da palavra inglesa failure, que está aqui. Está bem? Então, se eu unir este ponto com este, obtenho um plano horizontal, que é o plano cuja tensão é representada por este ponto. Se eu unir o polo com os dois pontos em que o círculo de Moore tangencia a envolvente de ruptura, eu obtenho a orientação dos planos no ponto P, este plano e este plano no ponto P, onde a ruptura por corte ocorreu. Ou seja, vamos voltar aqui do círculo de Moore para o ponto. Olhem este plano aqui. Então, eu no ponto P, vamos tirar aqui, eu tenho um plano, eu estou aqui a tirá-lo para este lado para se ver melhor, eu tenho um plano, que eu vou buscá-lo aqui, é este, com esta orientação, um plano com esta orientação, que tem uma tensão normal, esta tensão normal é a abscissa deste ponto. Tenho uma tensão tangencial, que é ordenada deste ponto. Ok? E a tensão normal e a tensão tangencial estão combinadas pela lei de Moore-Coulomb, ou seja, correspondem a este pontinho aqui. Está bem? Ou seja, eu no ponto P tenho um plano onde o sigma e o tau atingiram a relação limite. Não tenho um plano, aliás. Tenho dois. Tenho este aqui. E, portanto, tenho não apenas este, como tenho este, onde tenho o sigma e o tau. Este sigma e o tau são as coordenadas deste ponto. Ok? E este sigma e o tau estão também elas combinadas com a relação limite. Está bem? E, portanto, o que é que significa, então, eu dizer que o solo no ponto P rompeu por corte? Em termos matemáticos e em termos conceptuais, significa duas coisas. A linha A significa o seguinte, que o círculo de Moore, que me representa o estado de tensão no ponto P no fim do terceiro incremento, é tangente à envolvente de ruptura. A linha B significa que no ponto P eu tenho dois planos no ponto P, cuja orientação eu vou buscar ao círculo de Moore. E é nesses dois planos que o sigma e o tau estão relacionados por esta equação. Ok? Olhem, vocês vão perceber isto melhor se eu agora vos mostrar os resultados, olha, por exemplo, de um ensaio triaxial. Olhem aqui, no provete,
O provete rompeu por cortes. Isto já é, digamos, depois de desmontarmos o ensaio, na câmara triaxial, o provete cilíndrico, a tal membrana de borracha que envolve o provete, vocês vão ver isto no nosso laboratório, e olhem aqui o plano de ruptura bem marcadinho, com aquela orientação que nós vimos. Está bem? Em alguns ensaios, só vemos um dos planos. Mas existem outros ensaios em que é nítido no provete os dois planos de ruptura. Olhem, estes dois, aqui. Está bem? Portanto, os dois planos, ou seja, você na prática, nós naquele ponto P do solo vamos ter dois planos onde se esgotou a resistência e, portanto, dois planos de escorregamento. Ok? Como vocês estão a ver aqui nestes provetes. E, portanto, vai-se dar a ruptura. Está bem? Mas há agora aqui uma diferença, que reparem. Há aqui uma diferença entre o ensaio e o campo. É que no ensaio eu tenho o provete isolado. E no campo, esse elemento está cercado do maciço. E isso tem consequências práticas importantes, que vamos ver e vamos perceber bem. Então, a questão que eu agora vos ponho é a seguinte. A questão que eu agora vos ponho é a seguinte. Portanto, nós já vimos que estávamos a carregar o solo por escalões. Está bem? Aplicamos 3 escalões. Por hipótese, no fim do 3º escalão aconteceu isto. E agora eu pergunto, olha, se eu no campo aplicar um 4º incremento igual aos anteriores, o que é que acontece? Isto é, poderemos, está bem? Eu no fim do 3º incremento apliquei, o solo no ponto P rompeu por corte. Está bem? A pergunta é, eu poderei aplicar um incremento, um 4º incremento igual aos anteriores? Sim ou não? Qual é a vossa sensibilidade? Mafalda, António, Hugo, Alice, Gabriel. Poderei aplicar um incremento de carga igual aos anteriores naquele maciço, após o primeiro pontinho P ter rompido por corte? Qual é a vossa sensibilidade? Não. Está bem? Imediatamente após aquilo vou ter uma ruptura global, sim ou não? Qual é a vossa intuição? Miguel? Leonardo? Exatamente. Muito bem, muito bem. O primeiro ponto rompeu, mas isso não significa que rompam todos. Muito bem, muito bem, muito bem. Ou seja, realmente, nós podemos continuar a aplicar o incremento. Olha, vocês vão perceber isto melhor se eu vos der um exemplo estrutural. Imaginem esta estrutura tridimensional reticulada de betão armado. Ok? Que nós estamos a carregar por escalões, porque eu estou a construir isto, o primeiro andar, segundo, o terceiro, etc. Estou a construir esta estrutura e a carregá-la na vertical. Ok? Imaginem que para esta fase de carregamento, numa barra, numa secção de uma barra, se atingiu o estado limite último de resistência. Ok? Numa barra, numa secção de uma barra. Está bem? Eu perguntava, olha, se eu aplicar mais um incremento de carga igual aos anteriores, a estrutura colapsa. A estrutura colapsa? Sim ou não? Depende. Muito bem, exatamente. Ou seja, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas reparem,
a estrutura não colapsa logo. Porque, reparem, antes que a estrutura se transforme num mecanismo, é preciso que muito mais barras atingem o estado limite último de resistência. Está bem? Nós temos ali uma estrutura com um enorme grau de hipestaticidade. Não é por uma barra ter rompido que aquilo se transforma num mecanismo. É preciso que muito mais barras rompam. Ora, o que é que vai acontecer a seguir? Nós estávamos a carregar a estrutura por escalões e as cargas e os esforços estavam-se a distribuir pelas barras segundo uma determinada lei elástica, proporcional ao carregamento. A partir do momento em que uma barra rompe, há ali uma mudança de lei. O que é que aconteceu? Se para este escalão de carga esta barra rompeu, a sua rigidez reduziu-se drasticamente. E, portanto, se eu aplicar um novo incremento de carga, o que é que vai acontecer? Olha, vai acontecer uma redistribuição de esforços. Ou seja, aquelas cargas que iriam para lá já não vão. E não vão porquê? Porque a lei muda. E porquê é que muda? Porque esta rigidez passou a ser muito menor do que era. Está ali uma espécie de um clique. A lei mudou porque há ali uma barra cuja rigidez se alterou radicalmente. E passamos a ter outra lei de distribuição de cargas na estrutura. Como esta barra passou a ser muito mais deformável que as vizinhas, os esforços que iriam para lá são redistribuídos para a vizinhança. E, portanto, se nós continuarmos a carregar, vai haver uma segunda barra que vai romper, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Mas, bastante depois da carga que ocasionou a primeira ruptura, muito depois, irá haver o colapso, quando isto se transformar num mecanismo. Estão a ver? Portanto, tal como nesta estrutura, a ruptura da primeira barra não significa iminência de colapso. No solo também é assim. A ruptura de um ponto não significa que se eu carregar mais um bocadinho eu tenho uma ruptura global. O que é que vai acontecer daquele ponto P? A partir do momento em que o solo rompeu por corte no ponto P, o que é que significa? Aquele ponto P ficou muito mais fraco do que era. Porquê é que ficou muito mais fraco? Porque neste plano e no outro plano, porque eu tenho dois planos no ponto P, onde se esgotou a resistência ao corte. Está bem? Mas agora, e portanto, o que é que acontece? Se eu continuar a carregar, o sigma linha V e o sigma linha H, que estavam a crescer com uma determinada proporção, aquela lei de crescimento altera-se e as tensões incrementais que iriam para lá, parte delas são redistribuídas para os pontos vizinhos. Está bem? E, portanto, eu só bastante após o primeiro ponto rompeu por corte. Para eu ter uma ruptura global, eu preciso ter em ruptura por corte os pontos do solo ao longo de uma superfície que contenha uma massa de terras completa. Só assim é que eu vou ter ruptura global. Está bem? Reparem a diferença. Vou recuar para aí uma dúzia de slides, desculpem. Mas é importante. Qual é a diferença entre o laboratório e o campo? É que eu no laboratório rompi o solo no provete. E, portanto, não há aqui redistribuição de esforços para a vizinhança, porque o provete está isolado. E, portanto, quando rompeu, rompeu. Mas no campo, o elemento de solo está cercado por outros elementos de solo. E, portanto, tal como na estrutura, eu tenho capacidade de redistribuição de cargas, tensões. Está bom? Tenho capacidade de redistribuição de tensões. Ok? E, portanto, agora, há uma diferença interessante. Enquanto na estrutura, podemos dizer assim, a diferença do que se passa na semelhança é enorme. Tal como na estrutura, a ruptura de uma barra não significa iminência de colapso, porque temos uma capacidade de redistribuição de esforços. Está bem? Nos solos, a mesma coisa. A ruptura pontual não significa iminência daquela ruptura global, porque temos capacidade de redistribuição de tensões. Há uma diferença, já agora,
vale a pena em 2 minutos explicarmos isto. É que na estrutura podíamos dizer assim, olha, depois desta barra romper, as cargas ficam praticamente congeladas, ou seja, em novos incrementos, a carga aqui não cresce, porque a rigidez praticamente vai a zero. E, portanto, em novos incrementos de carga que eu aplique, a carga aqui não sofre mais variações. Nos solos não é bem a mesma coisa. Reparem, a diferença é um bocadinho diferente. Vamos ver. Que é, olha, nós tínhamos aqui este crescimento, não é? E, portanto, até o solo romper, o sigma'(H) crescia-se com uma lei, que iremos ver, uma lei elástica, de proporção em relação à carga, e o sigma'(V) crescia com uma determinada lei, proporcionalmente. Até o solo romper no ponto P. Reparem, se eu num quarto escalão de carga, após este, as tensões horizontal e vertical crescessem na mesma lei, eu obtinha um círculo de Mohr assim. Se o sigma'(H) e o sigma'(V) crescessem de acordo com a lei anterior, após o terceiro escalão, se eu aplicasse um quarto, eu obtinha isto. Ora, não posso obter. Por definição, se esta é envolvente de Mohr-Coulomb do solo, eu não posso ter este estado de tensão. É fisicamente impossível. O solo não aguenta aquele estado de tensão. Ok? O solo não aguenta. E, portanto, eu não posso. Então, o que é que acontece naquele quarto escalão? A lei de crescimento das tensões já não é a mesma. Já não pode ser a mesma. Está bem? Porquê? Porque o solo ficou, após o terceiro escalão, o solo, naquele ponto, ficou muito mais deformável que nos pontos vizinhos. E, portanto, as tensões que iriam para lá, pela lei anterior, já não irão. Mas não quer dizer que as tensões não variem. Podem variar. Olhem, por exemplo, este círculo de Mohr preto, que eu aqui desenhei, é um possível círculo de Mohr naquele ponto. Porquê? Porquê que eu digo que é possível? É possível porque está dentro da envolvente. Ou seja, eu tenho um outro crescimento, uma outra lei de crescimento da tensão vertical e da tensão horizontal, do círculo vermelho, terceiro escalão, para o quarto escalão, que respeita a envolvente de ruptura. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer é que é o seguinte, muito simplesmente, é que após o solo, naquele ponto P, ter sofrido ruptura por corte, não significa que em futuros escalões de carga o estado de tensão fique congelado naquele estado de tensão quando o solo rompeu. Ou seja, o estado de tensão realmente vai variar, mas vai variar com uma lei diferente da anterior, que garanta que os círculos de Mohr representativos do estado de tensão não saem cá para fora. Isto era o estado de tensão se a lei não mudasse. Como a lei mudou, eu tenho um estado de tensão diferente do anterior, mas que respeita a resistência do material. Está bom? Portanto, é interessante. Ou seja, o que é que se vai passar nas próximas aulas? É discutir convosco como é que nós, na mecânica de solos, na prática, caracterizamos a envolvente de Mohr-Coulomb dos solos. Como é que nós determinamos o ângulo de atrito, como é que determinamos a coesão. Já estão a ver que é através daqueles ensaios que vos mostrei, os ensaios triaxiais, nós para, digamos, resolvermos os problemas de estabilidade, nós temos de caracterizar a envolvente de ruptura do material. Agora, depois iremos ver que, de qualquer das formas, vamos ter também depois aprender a fazer as análises de estabilidade para verificarmos a segurança em relação ao estado limite último. Vamos ver que precisamos, nessas análises de estabilidade, entrar como input os parâmetros de resistência, isto é, aqueles parâmetros, o ângulo de atrito e a coesão,
que nos definem envolvente de ruptura. Ok? Pronto, olha, deixo-os apenas com esta última frase, que nos ajuda a explicar como é que funciona é uma frase muito fértil. O maciço terroso é uma estrutura, ou funciona como uma estrutura altamente hiperestática. Está bem? Esta frase ajuda-nos a pensar. Ou seja, nós estamos a carregar, tal como uma estrutura hiperestática, nós estamos a carregar o maciço. Vai haver um primeiro ponto em ruptura por corte. Está bom? Até essa altura, o carregamento implica um crescimento das tensões verticais e horizontais e de corte segundo uma determinada lei. Após o primeiro ponto em ruptura por corte, aquela lei muda. Mas isso não significa que após o primeiro ponto em ruptura por corte, nós estejamos na iminência do colapso, isto é, de uma situação destas. Não estamos. Porque depois, em novos incrementos de carga, nós vamos ter, tal como numa estrutura altamente hiperestática, uma redistribuição de tensões incrementais. E, portanto, após o primeiro ponto, rompe um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, e verificar se há uma ruptura global, se ao longo de uma superfície completa, os pontos romperem por corte. Isto é a analogia de quando a nossa estrutura hiperestática se transformou num mecanismo porque já muitas barras sofreram ruptura. Está bem? Portanto, vamos ficar então com esta frase e pronto, estamos no limite da hora. Agradeço a vossa atenção, espero que tenham compreendido a mensagem. Ficarei aqui mais uns minutos se algum de vocês quiser levantar uma questão. E desejo-vos boa semana e um abraço cordial para todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Até à próxima.